Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor e com um feliz ano novo. Que Deus continue abençoando a todos nós com uma escola bíblica dominical muito abençoada, com muito crescimento em quantidade e em qualidade, para a glória de Deus e para a edificação das nossas igrejas e das nossas famílias. Hoje estamos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar neste primeiro trimestre do ano de 2026 uma nova revista. E você vai nos acompanhar, vai continuar sendo edificado, nos acompanhando no programa EBD em Síntese, toda semana, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente da Escola Dominical, e estou aqui para estudar com você a lição de número 1 deste trimestre maravilhoso. Vamos estudar ao longo desses 3 primeiros meses do ano de 2026, o tema geral sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Lembrando que o programa EBD em Síntese é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora FM 96.3, como também no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, a lição de número 1, que estudaremos presencialmente em nossas classes de escola dominical no dia 4 de janeiro, tem como título O Mistério da Santíssima Trindade. O textuário da nossa lição se encontra em Mateus 3:17, que diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a verdade prática afirma: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, que narra o episódio do batismo em águas de Jesus. E nós vamos aprender daqui a pouco que esse texto ele revela de maneira categórica a doutrina da Trindade. Então, meus irmãos, a palavra-chave de todo este trimestre é Trindade, e a palavra-chave da nossa lição de hoje. Essa palavra Trindade, ela não ocorre em nenhum versículo da Bíblia. No entanto, nós observamos ao longo das páginas das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, à medida que vai se desenvolvendo a revelação progressiva de Deus, que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é uma Trindade. É um Deus único subsistente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Então, nós vamos analisar, por exemplo, nesta lição de hoje, a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a importância dessa doutrina para a fé cristã. Então, os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz da Bíblia. E terceiro, enfatizar a importância da doutrina da Trindade para a fé cristã. E nesta leitura bíblica em classe, irmãos, que fala sobre o batismo de Jesus, é um momento da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Aqui neste episódio do batismo de Jesus, que foi feito ali por João Batista, a gente observa de maneira simultânea a ocorrência e a ação, ao mesmo tempo, das 3 pessoas da Trindade se manifestando. Aqui na terra estava o Filho encarnado, sendo batizado. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba e o Pai falou do céu
este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós vemos aí a ocorrência simultânea das três pessoas da Trindade, mostrando que são três pessoas distintas. E o que nós observamos nas Escrituras, que essas três pessoas da Trindade, todas elas compartilham da mesma natureza, compartilham dos mesmos atributos exclusivos da divindade. Tópico 1 da nossa lição, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Então, meus irmãos, nós observamos que João Batista, ele estava pregando o batismo do arrependimento, chamando as pessoas para o arrependimento, para fazer um pacto e um concerto com Deus. E Jesus, ele começa o seu ministério e ele procurou João Batista e disse a João Batista que queria ser batizado por João Batista. Tendo em vista que Jesus era santo e não pecador, e não tinha necessidade de arrependimento e nem de perdão de pecados, porque Jesus era perfeito, João Batista se recusou a batizar Jesus e dizendo: Senhor, eu é quem preciso ser batizado por ti. Como é que o Senhor vem para que eu batize o Senhor? Então Jesus disse a João Batista o seguinte. Então nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículos 13 a 15. Por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por um momento, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Então, meus irmãos, nós observamos que Jesus não precisava ser batizado em águas, porque ele não tinha pecado, ele não era pecador, mas ele queria dar exemplo. Ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. O batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Então, esse é o início visível da missão messiânica de Jesus, que culminaria na cruz. Tópico 1.2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Nós observamos, meus irmãos, aqui no versículo 16, Mateus 3:16, que depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então nós observamos aí uma manifestação visível da pessoa do Espírito Santo descendo sobre Jesus, evidenciando uma evidência física inicial da unção capacitadora que Jesus recebeu de Deus para desenvolver e cumprir o seu ministério aqui na terra. Essa manifestação visível indicava que Jesus era o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Inclusive, irmãos, essa palavra Cristo é a palavra grega, utilizada para traduzir a palavra hebraica, Messias. Então, Messias no grego e Messias no hebraico e Cristo no grego são palavras que têm o mesmo significado, significa o ungido. Isaías 11:2 diz a profecia, o texto bíblico do Antigo Testamento: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui fala essa profecia a respeito do Messias, do ungido, para fazer a sua obra aqui na terra, e diz o texto que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. Então ali no batismo de Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba, à vista dos olhos de todos os que estavam ali presentes, era um testemunho público visível, uma evidência física
inicial de que Jesus estava recebendo a unção capacitadora de Deus para cumprir o seu ministério. Então, como diz o nosso comentarista, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando Jesus para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Inclusive, Jesus, no início do seu ministério, conforme o relato de Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21, quando Jesus está ali na sinagoga em Nazaré, ele pega lá o rolo do livro do profeta Isaías e lê uma profecia lá de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, observe aí que Jesus se apresenta, como aquela pessoa, o ungido, o Messias, referido aqui nesta profecia de Isaías. Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus disse no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, Jesus, meus amados irmãos, ele é o ungido, o Messias prometido do Antigo Testamento, e ele, como homem, como Deus, Jesus não precisava ser revestido do poder do Espírito Santo, mas como homem, como filho do homem, Jesus precisava dessa unção capacitadora de Deus para desenvolver o seu ministério, e Pedro reconhece isso. Lá em Atos 10 e 38, Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Observe o que Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, a lição de hoje, lição 1, tem como título O Mistério da Santíssima Trindade. Então, nós estávamos falando no bloco anterior que o texto bíblico que narra o batismo de Jesus em águas, quando ali João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, é um texto bíblico que mostra de maneira inequívoca, que mostra de maneira muito clara a existência de três pessoas na divindade, que é a divindade, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o Deus da Bíblia, é uma unidade composta de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós observamos que ali no batismo de Jesus, Jesus estava aqui na terra, encarnado na forma humana, sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo, que é uma outra pessoa distinta de Jesus, desceu ali em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus, e o Pai falou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então esta voz do Pai foi uma voz de aprovação celestial de Jesus como o escolhido, o enviado, o ungido de Deus. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus, porque Deus disse, o Pai falou: este é o meu Filho amado. Jesus é, ao mesmo tempo, Filho do homem e Filho de Deus. Ele tem, ao mesmo tempo, a natureza divina e a natureza humana. Então, meus irmãos, lembre-se que no Antigo Testamento, quando Arão foi apresentado como sumo sacerdote ali em Israel, ele foi ungido com óleo. Os reis de Israel, eles eram ungidos com óleo. Então, tinha essa formalidade, essa cerimônia pública para demonstrar a todo mundo que aquela pessoa foi escolhida por Deus e dali por diante estava investida de autoridade divina para desempenhar a sua função. Então, Jesus foi ungido
é como disse Pedro em Atos 10:38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder para ele fazer a obra de Deus. Então, a voz de Deus no batismo de Jesus autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Jesus é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então, irmãos, concluindo e sintetizando esse tópico 1 da nossa lição, a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Você que tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, está ouvindo o programa EBD Síntese pela Rádio Libertadora ou nos acompanhando pelo YouTube ou pela TV, abra sua revista e acompanhe este vídeo ou este áudio com a revista em mãos para ter um melhor proveito no seu aprendizado. Tópico 2.1, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade, irmãos, afirma que Deus é uma só essência, mas ele subsiste em três pessoas distintas. Ao mesmo tempo que ele é uno, ele também é trino, então é triuno, daí a ideia da palavra trindade, é um e três ao mesmo tempo, é um em essência e três em pessoas. Um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É importante, irmãos, nós fazermos a distinção entre unidade simples e unidade composta. Por exemplo, quando a gente fala uma dúzia, dúzia é uma unidade composta de 12 unidades simples. Quando a gente fala em dezena, dezena é uma unidade composta de 10 unidades simples. Então, Deus não é uma unidade simples, absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas. E nós observamos a revelação da doutrina da Trindade, tanto no Antigo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento, porque a revelação de Deus é progressiva ao longo da Bíblia Sagrada. Lembre-se que a Bíblia foi escrita durante um período de mais ou menos 1.600 anos, tem cerca de 40 autores diferentes, e a revelação divina nas Escrituras, a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. De Gênesis a Apocalipse, ela caminha de menos revelação para mais revelação. Então, já nas páginas do Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós já temos algumas indicações desta unidade composta. Inclusive, também no Antigo Testamento, em Gênesis, é muito claro a questão do monoteísmo, que só existe um Deus único e verdadeiro. Inclusive, o judaísmo foi a primeira religião monoteísta, porque o politeísmo, a idolatria, a crença em vários deuses era a regra na época. E aí surgiu aí o monoteísmo na história bíblica. Então, quando a gente abre a Bíblia, logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus que ocorre no primeiro versículo da Bíblia, é a tradução da palavra hebraica Elohim, Elohim ou Elohim, como alguns chamam. E como vocês observam, essa palavra Elohim é uma palavra que literalmente significa deuses. É o plural de El. El significa, no hebraico, significa Deus. E Elohim significa deuses.
Então, observe aqui no texto, irmãos, que se a gente for traduzir literalmente, seria: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Observe que a palavra Elohim, literalmente é Deus, deuses, né? Está no plural, e criou está no singular. Não diz lá no hebraico: no princípio criaram deuses os céus e a terra. Não diz que no princípio deuses criaram. Não, diz que no princípio, literalmente, deuses criou. Então, nós observamos que o sujeito, que é Deus, está no plural, né? Elohim, deuses, enquanto que o verbo criou, que é o verbo bara ou bará, ele está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que Deus está se expressando no plural. Quem criou o homem, irmãos? Quem criou o ser humano? Foi Deus. Quem criou o ser humano foi Deus, foi a Trindade. Não foi somente a pessoa do Pai. Então diz o texto: façamos o homem à nossa imagem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus aqui não estava conversando com os anjos e nem chamou os anjos para participar da criação. Não. As pessoas da Trindade estavam se comunicando entre si, um conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo, tomando a decisão de criar o homem à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus se expressa aqui no plural em Gênesis 1:26, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 3:22, depois que o homem peca, depois que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e passa a conhecer tanto o bem quanto o mal, então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Observe, como um de nós. Observe Deus se expressando no plural. Então isso já é também outro indicativo da pluralidade de pessoas na divindade. Gênesis capítulo 11, quando fala lá sobre a confusão das línguas lá na Torre de Babel, Deus decide, Gênesis 11:7, dizendo: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, observe, venham, no plural, vamos também no plural. Então, Deus se expressando no plural. Em Isaías 6:8, quando Deus se revela ali a Isaías, diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus se expressando no plural, quem há de ir por nós? Então, meus irmãos, nós observamos, mesmo no Antigo Testamento, indicações claras da pluralidade de pessoas dentro da divindade. Só existe um Deus, porém, este Deus subsiste em três pessoas distintas. É o que nós vamos ter mais clareza na revelação do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente já tem essas pistas nesses versículos que lemos, que o único Deus, ele subsiste numa pluralidade de pessoas. E aí a gente vai ver no Novo Testamento que há três pessoas distintas compondo a única divindade. Nós aprendemos no tópico 1, com base no texto ali que descreve o batismo de Jesus em águas no Rio Jordão, que a existência das três pessoas da Trindade, três pessoas distintas. Jesus estava aqui na terra, encarnado, sendo batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus, e do céu o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, as três pessoas distintas coexistindo e se manifestando ao mesmo tempo.
No tópico anterior, no bloco anterior, estávamos falando sobre o tópico 2, que estávamos discorrendo sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Então, Deus é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. Então, isso é fundamental, irmãos. O único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, ele é uno em essência, em natureza, mas é triuno em pessoa. E subsistem 3 pessoas distintas. E mostramos para vocês vários versículos que evidenciam a existência de uma pluralidade de pessoas na unidade divina no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Tópico 2.3, a Trindade explicada no Novo Testamento. Meus irmãos, em Mateus 28:19, na fórmula batismal, quando Jesus manda que seus discípulos saiam fazendo discípulos de todas as nações, Jesus disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe a ocorrência das 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, e nós vamos batizar em nome delas 3. Não é somente em nome de Jesus, não é somente em nome do Pai e não somente em nome do Espírito Santo, mas é em nome das 3. Então, observe a ocorrência das 3 pessoas da Trindade no mesmo nível de igualdade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, lá em 2 Coríntios 13:13, Paulo também coloca as 3 pessoas da Trindade juntas e no mesmo nível, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Então, observe Pai, Filho e Espírito Santo sendo mencionados aqui na bênção apostólica. Na concessão dos dons espirituais, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, observe que, embora a gente chame de dons do Espírito Santo, mas observe que tanto o Pai quanto o Filho também participam, porque eles atuam em conjunto. Então, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6, diz assim, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Observe que no versículo 4, ele fala do Espírito, no versículo 5, ele fala de Jesus como Senhor, e no versículo 6, ele fala de Deus Pai, que opera tudo em todos. Então, meus irmãos, também há a ocorrência e a evidência forte aí da doutrina da Trindade na concessão dos dons espirituais. Ainda, a Bíblia afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Observe as 3 pessoas aí ocorrendo em 1 Pedro 1:12. E também, irmãos, vemos como Paulo afirmou em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Observe, há um só Espírito, há um só Senhor e um só Deus Pai de todos. Então, observe aí a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é 3 deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 3 da nossa lição. Tópico 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. A doutrina da Trindade, irmãos, é uma doutrina central e basilar da fé cristã. É uma doutrina inegociável da Bíblia Sagrada, de modo que todos os cristãos verdadeiros, todos os cristãos que seguem a ortodoxia bíblica, eles subscrevem e afirmam
a existência da doutrina da Trindade. Embora essa palavra Trindade não ocorra em nenhum versículo da Bíblia, mas estudando as Sagradas Escrituras, interpretando, aplicando as regras de hermenêutica para fazer a exegese dos textos bíblicos, nós vamos observar a existência de 3 pessoas distintas que coexistem eternamente e que existem, sempre existiram antes de existir qualquer coisa criada. Essas 3 pessoas já existiram e essas 3 pessoas compartilham da mesma natureza, dos mesmos atributos exclusivos de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, soberania. Então, são atributos exclusivos de Deus que nós observamos apenas nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por falar nisso, irmãos, só podemos chamar de divino, esse adjetivo divino, essa palavra divino ou divina, como adjetivo, devemos usá-la apenas para se referir às pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, os anjos não são seres divinos, são seres celestiais, porque são do céu, mas não são divinos. Divino é apenas Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 3.1, desenvolvimento doutrinário da Trindade ao longo da história da Igreja. Irmãos, é importante, o comentarista Douglas Batista coloca aqui que a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, não foi uma coisa inventada pelos teólogos cristãos, atualmente ou com poucos séculos antes, mas a doutrina da Trindade é uma doutrina que emerge, que aparece, que se evidencia por si só das páginas das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, ao longo da revelação progressiva do Deus vivo. Muitas vezes o cristianismo ortodoxo, o cristianismo bíblico verdadeiro que nós seguimos, somos acusados muitas vezes de inventar a doutrina da Trindade. Claro que a doutrina da Trindade ela foi elaborada pela teologia sistemática, mas é uma doutrina embasada na teologia bíblica e exegética. Nós percebemos pela interpretação de inúmeros textos bíblicos que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que sempre existiu e que criou todas as coisas, é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Um em essência, mas trino em pessoa. Então, a doutrina da Trindade não é uma invenção posterior dos teólogos da Igreja Cristã, mas é uma doutrina que emerge, que surge, que vem à tona das páginas da Bíblia Sagrada como a revelação progressiva do Deus vivo ao longo das Escrituras de Gênesis a Apocalipse. E sua compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Em 325 d.C., houve o concílio de Nicéia, porque naquela época estava se questionando bastante a natureza de Jesus. Será que Jesus é Deus ou Jesus é homem? E o concílio de Nicéia, em 325 d.C., reafirmou o entendimento bíblico de que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. E depois, em 381 d.C., no concílio de Constantinopla, foi reafirmado também a divindade do Espírito Santo. É interessante, irmãos, esses concílios, não é que esses concílios, não é que o concílio de Nicéia consagrou Jesus a Deus e o concílio de Constantinopla consagrou o Espírito Santo a Espírito Santo, não. Significa que os teólogos e líderes da igreja reunidos para estudar a Bíblia Sagrada, estudar as Escrituras, eles chegaram a esse entendimento e essa interpretação de que Jesus é Deus, de que o Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai, que é Deus. Então, desde os primeiros séculos da igreja, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada
pessoa divina. Então, Deus é trino e uno ao mesmo tempo. 3.2 é o último tópico da nossa lição, implicações doutrinárias. Meus irmãos, a doutrina da Trindade, como eu já falei, é uma doutrina basilar da fé cristã. Mas, infelizmente, ao longo da história da igreja, surgiram algumas heresias negando a doutrina da Trindade. E até hoje, alguns grupos religiosos também sustentam essas heresias. Uma crença equivocada, uma heresia, é o triteísmo, que diz, a crença da existência de 3 deuses separados. Então, diz que há 3 deuses separados. O Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é um Deus. Isso não está baseado na Bíblia. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios 8:6, por exemplo, que há um só Deus. Outra heresia nessa área é a heresia do unitarismo. O unitarismo é uma heresia que afirma que somente o Pai é Deus e nega a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. É outra heresia que não se sustenta na palavra de Deus. A Bíblia refuta completamente isso. E uma outra heresia, que é também antiga, mas que hoje vamos dizer assim, a heresia nessa área mais adotada por alguns grupos heréticos, é o unicismo ou modalismo. Então, o unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Então, o modalismo significa, ou unicismo, existe aí várias igrejas unicistas que só batiza em nome de Jesus e tal, não usa a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa heresia ensina que só existe um Deus, mas que tem hora que quando esse Deus se manifesta, diz que o nome dele é Pai ou Jeová. Tem hora que quando ele se manifesta, diz que o nome dele é Filho, é Jesus. E tem hora que se manifesta, diz que o nome dele é Espírito Santo. Mas o próprio texto bíblico do batismo de Jesus, que a gente estudou no tópico 1 da nossa lição de hoje, refuta essa crença herética, porque ali no batismo de Jesus nós vemos as 3 pessoas divinas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Filho estava na terra sendo batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e o Pai falou do céu. Então nós temos aí as 3 pessoas distintas. Jesus, quando orava ao Pai, ele estava conversando com outra pessoa, ele não estava conversando com ele mesmo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ele não foi ungido por ele mesmo. Então, a compreensão distorcida da doutrina da Trindade tem sérias implicações para a salvação. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento essencial da fé cristã. Muito bem, amados, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Nós agradecemos a todos vocês pela audiência. O ano de 2026 está apenas começando. Nos acompanhe semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Faça sua matrícula na escola dominical e participe todos os domingos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.